Nessa aula nós vamos ver mais um grupo de componentes Bootstrap e esse vai ser o último vídeo sobre esses componentes que eu vou falar. Depois disso nós vamos ver outro assunto que é o WordPress. Então eu vou dividir essa aula em três partes. Esses componentes iniciais aqui, o Tooltip, Popover, Collapse e Accordion. Depois nós vamos ver exemplos com fontes, com ícones, melhor dizendo, né? Exemplo com modal, que é essa caixinha aqui, e exemplos com cards. Então é isso que nós vamos ver nessas aulas. Bom, o tooltip é como se ele fosse um pequeno pop-up que aparece quando o usuário posiciona o mouse sobre o elemento. Então, nós temos aqui o título, né, exemplo com tooltip, criação de layouts web. Quando eu posiciono o mouse aqui nesse link, aparece aí um balãozinho, né, com um texto. Esse balãozinho é o tooltip. Apenas pelo fato de eu posicionar o mouse em cima do link, ele já aparece. Para eu criar esse tooltip, o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar o atributo DataToggle, tipo dele tooltip, no elemento que eu quero que apareça o tooltip. E no atributo title, especificar o texto que será apresentado no tooltip. Então, neste exemplo aqui, ó, eu tenho o meu elemento de link, né, que é o elemento A. Ele não está direcionando para local nenhum, é só um exemplo mesmo. Entre a tag de abertura e fechamento, eu tenho o texto do link, criação de layouts web. E aí eu tenho os atributos DataToggle e Title. DataToggle é o tooltip, que vai fazer esse balãozinho. E o Title, que é o texto que vai aparecer, é o Bootstrap 4. Além disso, eu preciso criar uma função JavaScript, que é essa aqui, ó, informando que ao posicionar o mouse naquele elemento, o tooltip será acionado, né, ativado. Então, nesse JavaScript aqui, ó, document.ready function, depois nós vamos ver um pouco de JavaScript, vou explicar melhor isso aqui. DataToggle tooltip.tooltip. E aí, então, eu consigo acionar o meu tooltip. Por isso que eu quis rolar a página um pouco aqui para baixo, porque eu deixei os JavaScript tudo aqui embaixo, ó. Certo? Então, no tooltip, nós precisamos adicionar esse pequeno código aqui do JavaScript. Se eu não colocá-lo, o balãozinho do tooltip não aparece, né, ó. Então, é ele que vai me acionar esse componente. O tooltip, nós podemos posicioná-lo também acima do texto, abaixo, à esquerda e à direita. Para fazer isso, nós vamos utilizar a propriedade DataPlacement e definir o posicionamento dele, né? Top é a parte superior, bottom a parte inferior, left posicionado à esquerda e right posicionado à direita. Então nós temos essa opção também de definir o posicionamento do tooltip. O outro componente, ele é muito parecido com o tooltip, é o popover,
que ele aparece quando o usuário clica no elemento. E aí, para criar o popover, é muito semelhante também ao tooltip. Você coloca no elemento o atributo data_toggle e define como valor popover. No atributo title, você vai definir o cabeçalho do popover e no atributo data_content, o texto que vai aparecer no corpo do popover. Além disso, você também precisa, né, daquele pequeno trecho do JavaScript para acionar o popover, tá? Então basta colocar esse código lá, bem simples, data_toggle popover. Qual que é a característica dele? Ele aparece quando o usuário clica no link, né? Então, por exemplo, na hora que eu clicar nesse elemento, vai aparecer o popover. Ele é um pouquinho mais sofisticado do que o tooltip, no sentido que ele tem uma área de cabeçalho e uma área de texto. Então ele fica uma informação mais bem estruturada. Clicando no link novamente, o popover desaparece. Como que a gente vai construir esse elemento então? Bem semelhante ao tooltip, ó, o meu elemento, a href, data_toggle agora vai ser um popover, title, o título da caixa do popover, né, ó, bootstrap, é esse título aqui. Data_content é o conteúdo do seu popover. Então aqui eu escrevi, Bootstrap possui muitos recursos para estilização de sites. E aí entre a tag de abertura e fechamento, o texto do link. E aí para ativar, né, para funcionar o popover, nós precisamos desse pequeno código aqui em JavaScript. Eu vou até fazer isso aqui, eu vou colocar ele dentro de uma tag script. Então o popover nós precisamos desse trecho de código JavaScript, data_toggle popover para ele ativar esse elemento. E também é possível posicionar o popover, né? Acima, abaixo. Repara que ele só vai desaparecer quando eu clicar novamente, né? À esquerda e à direita. Para fazer o posicionamento do popover, nós vamos utilizar também o data placement e os atributos. Acima, abaixo, à esquerda e à direita do elemento que você definiu o popover. Outro elemento bem legal do Bootstrap, isso aqui te ajuda, né, a otimizar a área do seu site, é a questão do collapse. O que é esse elemento, esse componente, né? Ele é um recurso que te permite mostrar ou ocultar alguma informação na tela. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse trecho, exemplo com collapse. Na hora que eu clico nesse botão, ele me abre um trecho, né? Deixa eu fechar aqui um pouquinho a página para a gente ver melhor o funcionamento desse elemento. Então ele te exibe o texto que você deseja exibir ou ocultar. A pessoa já leu essa informação, não precisa mais que ela fique sendo exibida na tela, ela pode fechar esse trechinho. Então esse elemento é um elemento bem interessante, bem legal, que te permite em um pouco espaço colocar bastante informação. Como que a gente vai trabalhar com esse elemento aí? Nós vamos definir uma div. Eu vou mostrar aqui no código porque é mais fácil. Nós vamos definir uma div, um ID, você pode identificar essa div da maneira como você quiser, e a classe dela é collapse. Então essa div ID é essa que tem o texto, tá vendo? Ele vai ser exibido ou ocultado.
quem que vai acionar esse comportamento? Ser exibido ou não? Geralmente um botão, né? Então, como que eu fiz? Eu criei um botão que vai acionar a div que possui uma classe Collapse. Então, ó, criei o botão normal, button, type button, defini as classes de estilização do botão, btn, btn primary, o data toggle collapse e o data target, o ID do seu elemento, da sua div que você quer exibir ou não, né? Que você quer colapsá-la ou não. Então, data toggle é o elemento do tipo collapse e o alvo, né, data target, é o elemento cujo identificador é demo. Esse demo é de demonstração, né, gente? O que nós vamos fazer? O ID é o nome que você quer e o alvo é o nome precedido da cerquilha, né, da hashtag. E aí o botão então aciona esse recurso, né, do collapse. Por padrão, ele vem colapsado, né, ele vem oculto. E para exibir o conteúdo por padrão, basta a gente adicionar a classe show no collapse. Então, ó, deixa eu reler a página aqui. Ele vai vir oculto. Se eu quero já trazer esse componente exibido, eu vou acrescentar a classe show. Então, collapse show. E aí eu vou reler a página aqui novamente, ó, e você vê que agora ele é, por padrão, exibido. Clicando no botão ele vai ser ocultado e aí volta o comportamento padrão. Se eu tirar o show, comportamento padrão, volta a ser oculto. Legal, né? O próximo elemento é o accordion, que ele é um agrupamento de elementos do tipo collapse. E nós vamos usar um atributo chamado dataParent para fechar automaticamente um collapse quando o outro for aberto. Então o dataParent é o que vai agrupar os collapses, né? Ó, que vai fazer isso aqui, ó. Quando eu abro um, o outro automaticamente já vai fechar. Justamente para otimizar a área do seu site. Como que eu vou fazer isso? Vou vir aqui no exemplo com collapse. Nós vamos ter as divs que vão conter o texto, né? Então, por exemplo, item 1 é uma div que contém esse texto, item 2 é outra div que contém esse texto, item 3 é uma terceira div. Todas as divs, o que elas vão conter? Elas vão conter deixa eu ver aqui onde que está. Elas vão estar dentro de um container. Ó, eu criei uma div aqui, ID accordion. Esse ID não tem nada a ver com o comportamento aqui da classe, tá? É só para a gente saber que esse conjunto aqui agora vai ser accordion, mas você poderia dar qualquer nome aqui no ID. Aí dentro, ó, dessa div accordion, eu tenho a construção do meu componente, né? Que na verdade vão ser 3. Cada um deles, ó, cada div que vai exibir ou ocultar o conteúdo,
ela possui um ID próprio. Então, cada div eu chamei de collapse 1, collapse 2, collapse 3. Então, a div em div collapse 1, collapse 2, collapse 3. Todas as divs pertencem à classe collapse. E o data parent, quem que é? É essa div aqui, ó, container. Então, esse conjunto de componentes está dentro dessa div chamada ID accordion. Então, o agrupamento, né, o data parent, o elemento pai desses três aqui é a div chamada accordion. Então, é essa div aqui. Quando você vai se referenciar ao ID, lembra de colocar a cerquilha antes do nome do ID. Cada div vai ter o seu elemento para acionar a div. Então, ó, para cada div de collapse, eu criei um link, que são esses item 1, 2 e 3. Assim como eu tinha criado o botão data toggle collapse e o href, ou seja, onde que vai ser essa ligação é o ID do collapse. Então, ó, esse link cujo texto é item 1, o alvo dele é o collapse 1, que é esse cara aqui, ó, collapse 1. O link item 2, que é esse cara, o alvo dele é o collapse 2, que é a minha segunda div. E o link item 3, o alvo dele é o collapse 3, que é esse ID aqui. O data toggle de todos os componentes que vão acionar o collapse é collapse. Isso vai exigir o JavaScript também, mas como nós já temos ele pronto aqui, ó. Ah, não precisa. O collapse não precisa, só o popover e o tooltip. Bom, então o alvo é um componente do tipo collapse e esse aqui vai ser o collapse 1, 2 e 3. O primeiro collapse, deixa eu reler a página aqui, eu optei por trazer ele aberto, né? Por trazer ele sendo exibido. Então tem esse collapse show aqui. Quando eu agrupo eles através do data parent, ó, automaticamente eles vão ter esse comportamento de quando eu abrir um, o outro fechar. Então é um agrupamento de collapses. Se você clicar em um item para abrir e clicar nele novamente, ele vai fechar. Por quê? Porque é o mesmo comportamento do collapse, tá vendo? Se eu tirar o ponto show do primeiro, todos vão aparecer ocultados. Porque aqui é um collapse normal, só que eles estão agrupados. E ainda, se eu não definir o data parent, ou seja, se eu não falar qual é o container, né, o componente pai desses collapses, aí é como se eles fossem collapses independentes. Então, vou mudar o nome da minha div ID aqui, ó, do meu container. E agora eu desvinculei os três collapses, olha lá, ó. Agora não está nem funcionando, né? Deixa eu ver se eu tirar o componente, é porque às vezes não existe isso aqui, ele não vai...
conseguir mesmo, vamos ver. Então, olha lá, é isso mesmo. Se eu tirar o atributo dataParent, eles voltam a ser collapses independentes. O dataParent, que vai ser o container desses 3 componentes, é que vai definir o agrupamento. E aí nós temos esse comportamento aqui, ó, ao clicar em um, o outro automaticamente vai fechar. Ok? Então eu vou parar essa aula por aqui e nós vamos iniciar... Ah, não, tem mais um componente, né? Que eu já quero mostrar. Que é o fato aqui de trabalhar com ícones. É bem legal você colocar ícones na sua aplicação que ajuda o usuário a identificar, né, o comportamento de um botão, de uma área do seu site e assim por diante. Bom, acontece que o Bootstrap 4, diferente do 3, né? O Bootstrap 4 não possui uma biblioteca de ícones. Então nós precisamos utilizar alguma biblioteca online que disponibilize os ícones para nós. Eu dei uma pesquisada aí na internet e achei essa aqui, fontawesome.com, e o Material Design Icons do Google. Então eu fiz um teste com esse fonte Awesome, deu certo, foi bem legal, tem muito ícone lá e é com ele que eu vou trabalhar. Então o que você vai ter que fazer? Primeira coisa, entrar nesse site fontawesome.com e criar o seu usuário, tá? Eu fiz o login aqui, eu vou sair. Então você entra lá no site, pede para criar uma conta de graça, né? Então você cria sua conta, faz o login. No momento da criação da conta, ele vai te mandar um e-mail com um link, né, parecido com esse, para você acrescentar no seu site. E é através dessa URL que você vai conseguir utilizar os ícones que o site te disponibiliza. Então, ó, esse endereço que eu recebi por e-mail, eu simplesmente, é esse aqui, ó, simplesmente copiei e colei ele lá na área head do meu site. E isso me permite agora utilizar os ícones. Aí lá no site Font Awesome, o que você vai fazer? Clica aqui em Icons. E nós vamos ter aí uma gama de ícones. O problema é o seguinte, alguns são pagos. Então, para você não correr o risco de pegar um ícone que não está disponível para você, e aí ele não vai ser exibido, o que você faz? Você aplica um filtro. Ó. Já vem aqui e pede para listar somente os free. Então, aí a sua biblioteca passa de 7.800 para 1.500. Né? Você deixa aí mais ou menos 6.000 ícones para trás. Mas não tem problema. 1.600 ícones são bastante, né? É bastante ícones. E aí, gente, o que você faz? Vai dar uma pesquisada aí nos seus ícones. Sei lá, você quer pôr um ícone no seu botão salvar. Eu vou pesquisar por save. Então tem todos esses ícones aqui que vai me remeter a alguma coisa de salvar. Se você quiser editar alguma coisa, você quer pôr um ícone de um carro e assim por diante.
Então, gostei desse ícone aqui. Tá aqui, ó. Você clica no ícone que você gostou e aqui, ó, é a classe que você tem que utilizar, tá vendo? Aqui é o elemento HTML, class, e aí a classe que você tem que utilizar para que esse ícone apareça no seu site. Deixa eu ver se ele mostra aqui na página inicial também. É esse aqui, ó. O texto que está embaixo do ícone é a classe que você tem que copiar para que esse ícone apareça. Tá vendo? E todos eles precisam pertencer também à classe FAS. Deve ser alguma referência de fonte awesome, e aí FA e o ícone, né? Então aqui eu coloquei alguns exemplos de ícones que nós temos aqui, e você pode utilizar esses ícones free no seu site, tá? Então é bem tranquilo isso também, você faz o cadastro, recebe o link, coloca o link aqui no cabeçalho da sua página, né? No head da página. Filtra por ícones free, para você não correr o risco de colocar algum que não pertence, né? E aí basta você utilizar a classe que é o texto que está logo abaixo do ícone. E aí isso permite que o ícone apareça no seu site, da forma que eu fiz aqui, ó. Tudo bem? Então agora sim eu vou encerrar a aula e nós vamos passar para o próximo assunto, que é o modal.